Olá, olá, bom dia todo mundo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira no Canal Educação, nossa aula de arte aqui, a gente dando continuidade aos nossos estudos sobre arte sequencial, a gente falou de HQ, né, falou de outras coisas interessantes aí nesse ramo, e hoje a gente vai falar de cinema, mas assim, falar de cinema dar espaço aí para um monte, né, de assuntos, um monte de coisas. Hoje a gente vai falar especificamente da história e do desenvolvimento dessa arte sequencial, que ficou conhecido como a sétima arte, que é o cinema. Então vamos lá, bom dia para todo mundo, vamos começar. Hoje é 29 de agosto, o mês que não tem fim, está chegando ao fim. Vamos lá. Gente, no dia 28 de dezembro de 1895, século XIX, os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière realizaram a primeira exibição pública cinematográfica. O que isso significa? Que eles foram capazes de mostrar as imagens em movimento numa exibição pública. Mas, no entanto, todavia, porém, a criação do cinema foi resultado do esforço de vários inventores que trabalhavam para conseguir registrar imagens em movimento. Quando a gente fala de cinema, a gente não fala apenas de uma invenção. Não foi apenas a máquina ou as máquinas inventadas para projetar a imagem em movimento numa tela. Mas o cinema é toda uma atividade que envolve inúmeros profissionais e que é denominada assim com uma palavra só, mas para várias atividades em conjunto, do jeito que a gente conhece hoje. Conseguir imagem em movimento foi algo perseguido desde a antiguidade. Não era uma coisa assim que não estava sendo perseguida, que não estava sendo feito, que ninguém se interessava, que de uma hora para outra alguém se interessou. Não. Há muito tempo que as pessoas queriam, que as imagens pudessem ser mostradas em movimento. Isso antes mesmo da invenção da fotografia. As sombras sempre exerceram fascínio nos seres humanos, o que rendeu inclusive a criação do teatro de sombras, isso na China. Com a chegada da fotografia, com o advento da fotografia, foi possível fixar a imagem numa superfície. Até aí, tudo bem. A superfície era de papel, podia ser de papel, uma placa de metal ou de vidro, mas ainda era fixa, ela não se movimentava. Bom, dessa maneira, não podemos entender a história do cinema sem compreender a história da fotografia. Por quê? A maneira com que a fotografia foi conseguida, os estudos das caixas escuras, chamadas câmaras escuras, a maneira com que a óptica entrou, a óptica física entrou no processo de compreensão e desenvolvimento da fotografia, até chegar ao Nicéphore Niepce, francês, que foi o responsável pela fixação da primeira imagem, ou seja, da primeira fotografia, o processo, os materiais, tudo isso tem a ver com a maneira que o cinema também foi criado. Então, a fotografia acaba sendo uma base, certo? Para a criação do cinema. A própria etimologia da palavra cinema explica isso. Afinal, cinema é a abreviação de cinematógrafo. Em francês, cinématographe, que eles vão chamar de cine. E cine vem do grego, significa movimento. E o sufixo ágrafo aqui vai significar gravar. Então, gravar o movimento. Assim, temos o movimento gravado. Que legal, né? Etimologia. Por isso, diversos inventores de países como França e Estados Unidos desenvolveram aparelhos para captar e projetar imagens em movimento. Antes do cinematógrafo, existiram outros aparatos, outros aparelhos. Vamos começar aqui algumas dessas máquinas. Aqui uma apresentação doméstica de lanterna mágica para crianças. Isso deveria ser fantástico. Outra coisa.
Essas invenções, elas não alcançavam um público muito grande, porque eram invenções caras, com exibições apenas para quem pudesse pagar, ou para a realeza, né? Enfim, a lanterna mágica para crianças, como a imagem está mostrando aí, né, uma imagem, é como se fosse um retroprojetor. Foi inventada no século XVII, tá aí ela, toda bonitona aqui. Engraçado, o design das coisas antigamente eram mais enfeitados, né? Tinha mais a estética, né? Era bem próxima do mesmo processo pictórico, né? De cortinados, de papéis de parede, enfim. Então, trata-se de uma câmara escura que projetava através de lentes e luz desenhos pintados à mão, em vidros. Então, essas plaquinhas aqui, né, isso girava nesse sentido, e as plaquinhas eram desenhos pintados em vidro. E aí, quando ele chegava aqui nessa lente, tinha aqui uma lanterna, né, uma fonte de luz, jogava a luz através da figura que era projetada à distância numa tela. Um narrador se encarregava de contar a história e algumas vezes havia acompanhamento musical, mas a imagem ainda era fixa. Era mais ou menos como era a mesma coisa de você estar com um livro de história na mão e contando a história, um livro ilustrado. Só que a imagem era projetada na parede, isso chamava mais a atenção das crianças, né? O ambiente escuro, só com a luz da lanterna mágica, digamos assim, e aí a história era sendo contada, certo? Era uma maneira diferente de contar a história. A lanterna mágica se tornou uma grande atração em feiras urbanas, mas também foi usada no ambiente acadêmico, como retroprojetor mesmo. Nas aulas de universidades, para mostrar figuras, certo? De sequenciamentos, de mapeamentos, né? Tudo desenhado à mão, como se fosse um retroprojetor. Bom, eu estou falando retroprojetor, mas talvez vocês não tenham uma ideia do que seja isso. Mas, enfim, também é um projetor. Outra máquina foi o praxinoscópio, ou praxinoscópio, que é essa geringonça que está aparecendo aí para vocês na imagem, que gira, construída em 1877, já no finalzinho do século XIX, por outro francês, o Charles-Émile Reynaud. Charles-Émile Reynaud. O praxinoscópio consistia em que? Num aparelho de formato circular, no qual as imagens iam se sucedendo e davam a sensação que estavam se movimentando. Aí sim, aí já era uma coisa mais próxima, certo? De algo que a gente pode chamar de animação. Foi feita uma aula aqui, se não me engano, a aula passada, que a gente falou de animação, e eu falei do praxinoscópio, certo? Como um instrumento para dar movimento a imagens que inicialmente são fixas. O praxinoscópio vai ser um precursor importante, depois da lanterna mágica, desse processo cinematográfico. E vejam bem, tanto a lanterna mágica quanto o praxinoscópio foram encarados como invenções, né, de altíssima tecnologia para a época e de atração visual. Então era um entretenimento para poucos, mas que chamava bastante atenção. Ok? Esse mesmo praxinoscópio, aqui tem outro modelo, né, que vai usar espelhos, inicialmente restrito ao ambiente doméstico, né, o Reynaud inventor conseguiria em 1888 aumentar o tamanho da sua máquina. Aí isso permitiu o quê? Projetar os desenhos para plateias maiores. Aí quando você tem aí a relação projeção, história contada e plateia maior, já se configura alguma coisa parecida com o cinema que a gente tem hoje. Porque tem a ver também a questão de quem está assistindo, de quantas pessoas estão assistindo, certo? Aí isso vai permitir essa questão do praxinoscópio ser maior, ele vai projetar imagens maiores, vai conseguir atingir um público maior, e essas performances
vão ficar conhecidas como teatro óptico. Porque o teatro, por causa da quantidade de pessoas e o espaço maior, certo? E óptico por causa da própria invenção, que mexia com isso, com a ilusão de ótica. Essas projeções alcançaram um enorme sucesso no final do século XIX. Como eu falei para vocês, eram coisas que não se via em todo lugar, certo? Eram vistos como avanços científicos importantíssimos, de entretenimento, e as pessoas eram curiosas para estar envolvidas aí nesses processos. Certo? De fato, o praxinoscópio só foi superado pelo cinematógrafo dos irmãos Lumière. Aí o que a gente tem até agora? A lanterna mágica, que estava mais no ambiente doméstico, né, familiar. O praxinoscópio ou praxinoscópio, também no ambiente familiar. O próprio inventor aumenta o tamanho da máquina e torna possível um público maior assistir essas projeções. Lembrando que essas projeções elas são acompanhadas, por vezes, dentro da contação da história, né, de um acompanhamento musical. Aí a gente cria um cenário aí parecido com o cinema que a gente conhece. Um teatro óptico, certo? Isso ficou tão famoso, tão popular, que era o cinema naquele tempo. Só foi superado com a apresentação do cinematógrafo, inventado pelos irmãos Lumière. Antes do cinematógrafo, houve aqui essa invenção aqui chamada de cinetoscópio. Isso, esse trambolho desse tamanho, lançado em 1894. A fábrica comandada por Thomas Edison, nos Estados Unidos. Sim, o mesmo Edison de várias invenções, inclusive a lâmpada elétrica. O cinetoscópio era uma máquina individual onde se assistia filmes de curta duração. Olha só, uma máquina individual. Vocês estão vendo aqui que na foto a pessoa está inclinada olhando dentro da máquina. Aqui dentro o filme vai correr em rolos, né? Passando aqui numa velocidade e é projetado num campo onde pode ser observado por uma lupa. Aí você olha e se inclina e vai assistindo. Curtas metragens, de curta duração. Por quê? Imaginou se assistir um filme nessa posição bem de 1h30? Não dava, né? Então, o cinetoscópio, a gente escuta pouco falar dele, porque ele não chegou a ser tão popular. Exatamente por causa dessa coisa de ser um aparelho que só dava para uma pessoa por vez ver o filme. Certo? O invento só foi possível porque o Edison criou uma película de celuloide, capaz de guardar as imagens e assim projetá-las através de lentes. Quando a gente fala de película de celuloide, a gente fala da invenção do próprio cinema, digamos assim, porque o cinematógrafo dos irmãos Lumière não usava a película de celuloide inicialmente, depois eles aderiram à invenção do Edison. Okay? Isso é tão cinema, essa coisa película de celuloide, é tão cinema, até hoje se usa. Quando você vai ver um lançamento, hiper lançamento aí o último lançamento, o mais original, foi lançado ontem, você vai ao cinema ver, a projeção que está sendo colocada lá é em celuloide. Lógico que mais avançado, ok? Essa coisa do uso da película de celuloide se tornou tão popular e é tão a cara do cinema que em francês vai se chamar filme mesmo, né, de pellicule, ou película, né, traduzindo, e de fita em português e em espanhol. A gente vai chamar o filme em si, físico, né, de fita ou de película. Vamos lá? Em inglês, cinema popularmente é chamado de movie. Por quê? Por causa da palavra moving, que significa movimentar-se, né, movimento. Adiante, esse foi o cinetoscópio, né, do Edison, do Thomas Edison. Aí a gente vem para o cinematógrafo, ou o cinématographe, dos irmãos Lumière. Os irmãos Auguste Lumière
e Louis Lumière, apaixonados por inventos e fotografia, desenvolveram o cinematógrafo. O próprio sobrenome deles, interessante, eles trabalharem com a projeção de imagens através da luz, porque Lumière em francês é exatamente isso, luz. Ao contrário dos outros aparelhos, este permitia gravar e projetar as imagens, tornando a atividade mais prática. Então, aqui é, ao mesmo tempo que é um projetor, é uma câmera que grava. Então, a diferença do cinetoscópio e do cinematógrafo é que o cinetoscópio era só um projetor. A gravação era feita num objeto separado e depois colocado, né, bobinado lá no cinetoscópio. O cinematógrafo já fazia as duas coisas ao mesmo tempo, gravava e projetava. Exatamente, essa caixinha de madeira bem aqui fazia tudo isso. Ambos estavam a par das descobertas de Thomas Edison. Quem? O Auguste e o Louis. E fizeram pequenas alterações nos fotogramas para evitar problemas legais, ou seja, problemas de registro, de patente. Porque o Edison, ele fazia isso, né? Claro, não era bobo nem nada, inventava e registrava patente. Inventava e registrava patente. Pegavam as ideias aqui e ali de outras pessoas também e registrava a patente como sendo dele, mas enfim. Dessa maneira, o invento dos irmãos franceses superou os concorrentes e transformou-se no aparelho preferido daqueles que desejavam registrar imagens em movimento. Quem podia fazer isso? Só quem tinha condições financeiras para tanto, porque era um aparelho caro. Até hoje, pessoal, para você conseguir uma câmera fotográfica, uma câmera de vídeo, um aparelho celular, né, um smartphone com boas câmeras, tudo isso vem embutido no preço, né? São objetos caros. Mas o que torna caro? É a qualidade das lentes, certo? Né? Nem tanto a quantidade de pixels, porque aqui a gente está falando de uma gravação, né, analógica. Hoje a gente usa gravação digital, a imagem sendo construída através de pontos coloridos digitais chamados de pixels. E aproveitando aqui a deixa para relembrar, como eu já falei isso lá na aula que eu falei de imagem gravada, os pixels numa máquina fotográfica, numa filmadora ou até mesmo num smartphone, a quantidade de pixels não vai determinar a boa qualidade da fotografia no sentido de capturá-la, né, de fazer a foto. Ah, eu tenho um celular de 400 milhões de pixels, vou fazer fotos fantásticas. Não vai, desculpa. Porque a qualidade da foto, a foto bonita, bem feita, bem tomada, depende de quem segura a máquina. É o fotógrafo, a fotógrafa. Beleza? E os pixels, professor? Ó, na hora de aumentar, de ampliar a foto, é que ele vai fazer diferença. Quanto mais pixels por polegada quadrada, mais nítida a imagem vai ficar quando for ampliada. Iluminação, posicionamento, composição, degradê, foco, desfoco, quem vai trabalhar isso é quem está com o aparelho na mão, é o fotógrafo. Okay? E também tem a questão artística, né, chamado olho clínico da composição. Tem gente que tem mais sensibilidade para ver como uma imagem pode ser formada de forma agradável. Isso depende muito de pessoa para pessoa. Mas vai daí. O conjunto de tudo isso é que faz uma boa foto, uma boa filmagem, inclusive. Aliás, quando você está filmando, a pessoa que vai filmar, ela também tem que ter noções muito profundas de fotografia e composição, porque o que ela está fazendo, na verdade, é fotografando. Já ouviu aí em premiações de cinema, onde tem, por exemplo, o Oscar de melhor fotografia? Então, a fotografia de um filme é como ele nos parece, como ele é apresentado para a gente, as imagens mesmo, iluminação, composição, foco, desfoco, tudo isso. Um filme bem fotografado é um filme bonito, bem apresentado. Vamos lá. E como é que foi a primeira exibição cinematográfica? Os irmãos Lumière, eles eram filhos de um fabricante de materiais fotográficos.
Ah, aí fica fácil, né, professor? Eu tenho que confessar que fica um pouco facinho sim. Cuja fábrica estava localizada na cidade de Lyon, na França. Pesquisaram e aperfeiçoaram as primeiras câmaras fotográficas, contribuindo para o surgimento da fotografia colorida. Sim, já naquele tempo eles tinham essa preocupação e eles conseguiram algo de fotografia colorida lá no início dessas pesquisas. Através do cinematógrafo, começaram a realizar seus primeiros filmes, que consistiam em captar imagens com o aparelho parado. Em 28 de dezembro de 1895, em Paris, no Grand Café, foi realizada a primeira projeção cinematográfica tal qual conhecemos. Assim, numa sala escura, foram projetados 10 filmes de curta duração, como A Chegada do Trem à Estação de La Ciotat ou A Saída dos Operários da Fábrica. Aqui a gente tem imagem, fotografia dessa saída dos operários da fábrica dos Lumière. Certo? Isso aqui está só um frame, só uma fotografia. Aliás, fica aí o nome, né? Cada fotografia de um filme é chamada de frame. Ok? Isso em 1895. Em 1995, lógico, né? O cinema fez 100 anos. E foi uma... Eu em 95, estava onde, meu Deus? 22 anos, 23 anos? Era. Estava na faculdade já. Eu não lembro de ter sido feita assim uma grande comemoração. Houveram notícias nos jornais e eu lembro de ter comprado uma revista comemorativa sobre os 100 anos do cinema, porque não houve assim um grande impacto. Eu não sei por quê, mas eu não me lembro de comemorações tão grandes. Enfim, a chegada do trem na estação de Ciotat conta a lenda, né, reza a lenda que deixa eu voltar aqui, as pessoas que estavam encantadas com a questão do movimento na sala de exibição, elas, quando viram o trem se movimentando, porque ele foi filmado assim como se ele viesse para frente das pessoas, alguns se assustaram e outros correram para o fundo da sala achando que o trem ia passar por cima deles. É claro, é natural que isso aconteça, porque imagine, as pessoas passaram a ter dificuldade de associar a luz à eletricidade quando a lâmpada elétrica foi inventada, porque a maior parte das pessoas associava a luz ao fogo. Aí vem a lâmpada elétrica e fica aquela coisa, nossa, que interessante, que coisa fantástica. E a imagem já era uma novidade, a fotografia. E a fotografia em movimento foi outra coisa que impactou bastante. Então é claro que as pessoas daquela época ficassem assim, né, chocadas com aquilo, e alguns tivessem até medo. Ok? Mais ou menos o que acontece numa exibição de cinema em 3D de hoje, não da década de 80, com aquele óculosinho que a gente usava vermelho e azul, as lentes, dava só aquela impressão de algo que fica... nada chega perto ao que a gente vê hoje. Quando eu fui ver o primeiro filme em 3D, eu levei minhas filhas para ver os Minions. E aí botamos aquele óculos. Aliás, quem usa óculos para assistir filme com outro óculos por cima, complicado. Mas deu. E teve uma hora lá que teve um objeto que passava assim na frente e eu instintivamente baixei a cabeça assim rapidamente, achando que ia bater na minha cabeça. Enfim, aí eu me lembrei do pessoal da exibição do trem lá da estação. Digo, meu Deus. Então, se a gente está diante de uma coisa nova, é claro que a gente se comporta assim de maneira estranha. Minhas filhas ficaram rindo de mim, tudo bem, mas vamos lá. Superei. Aqui um cartaz do Cinématographe Lumière, um cartaz de apresentação ilustrado. No entanto, os próprios irmãos Lumière não prosseguiram sua carreira pelo cinema. Louis ainda inventaria o fotorama e se dedicaria à ciência, enquanto Auguste continuaria seus estudos de bioquímica e fisiologia. Então a gente está falando aqui de cientistas mesmo do processo. Ok? Continuando aqui. Adoro o pessoal da
da linguagem de sinais aqui. Eles entram, conversam, todo mundo conversa e a gente não escuta nada. Maravilha, não atrapalha, né? Cinema narrativo. Gente, falei de cinema até agora. Aí eu venho com essa coisa de cinema narrativo, como assim? A partir daí, de você usar as imagens para contar uma história, para tornar verossímil, para tornar inteligível uma história, né, próxima da verdade, né? Uma coisa é você botar imagens e ficar contando. Esse aqui é o fulano de tal, aí o personagem, depois chegou o outro, aí eles interagiram, o outro falou assim, aí vamos acular e tal. Contar. Outra coisa é você contar isso sem ter um narrador. É trazer a linguagem teatral para a linguagem visual do cinema. Então, cinema narrativo. Ele era visto no início, né, apenas para fins documentais, ou seja, registrar alguma coisa, como os irmãos Lumière estavam fazendo no registro da saída das pessoas da fábrica, no registro da chegada do trem. Então, o cinema nasceu assim, documental. E ainda hoje existe essa categoria, né, de documentário, que, aliás, eu gosto demais. Bom, para registrar através de uma câmera estática algo, né, que estava acontecendo diante da lente. Seria o que se chama de teatro filmado. No entanto, 2 pioneiros vão utilizar as câmeras para contar histórias, criar técnicas e narrativas que somente seriam possíveis com este aparelho. Vamos destacar aqui 2 precursores do cinema narrativo, que é a Alice Guy Blanchet e o Georges Méliès. Vamos contar a história dessas 2 criaturas. Aqui na imagem, uma sequência, não é, de acontecimentos filmados que vão contando a história, como se fosse história em quadrinho. E assim se passa no cinema. Não quadriculado assim, mas frame por frame, frame por frame. Quem foi Alice Guy Blanchet? Bom, a primeira pessoa a explorar a via narrativa do cinema foi a francesa Alice Guy Blanchet, nascida em 1873, falecida em 1968, a autora de quase 1000 obras. Vocês já viram falar dela? Ela fez quase 1000 filmes. Ela fez o primeiro filme baseado num conto popular, A Fada dos Repolhos, lançado em 1896. Alice Guy trabalhava como secretária na fábrica e produtora de cinema Gaumont, quando os irmãos Lumière foram fazer uma demonstração do seu recente invento. Encantada com o aparelho, Alice Guy começou a experimentar filmar com dupla exposição, atrasar ou apressar a velocidade da câmera. Ela foi explorando, né? Assim como a gente pega um aparelho interessante, como um celular novo, você vai explorar as possibilidades de uso. Pois é. Então ela fez isso a fim de conseguir efeitos interessantes para narrar suas histórias. Ela ainda seria a primeira a usar cores e som nos seus filmes. Gente, como é que a gente nunca ouviu falar de Alice Guy Blanchet? A gente ouve falar de tanta gente, né, que deu a sua contribuição para a história do cinema e tudo mais. E, no entanto, todos os filmes que a gente conhece usam a mesma linguagem, pelo menos basicamente a mesma linguagem de contação de história que ela lançou no mercado. Ela se casou com Hébert Blanchet em 1907, que trabalhava como operador de câmera. Ambos se mudaram para os Estados Unidos 3 anos depois e Alice Guy criou sua própria produtora e construiu estúdios para filmar suas obras. Após se divorciar em 1920, ela volta para a França, mas não consegue retomar sua carreira de diretora. Olha aqui a bonitinha Alice Guy, que rodou mais de 1000 filmes, do qual apenas 350 sobreviveram, incluindo sua monumental A Vida de Cristo, de 1906, que contou com 300 figurantes. Isso aí já era superprodução naquele tempo. Você dirigir um filme, contar uma história narrativa de um processo, dirigindo as pessoas, e não eram só 10, 15 pessoas. 300 figurantes. Se você pegar um filme do Chaplin, por exemplo, ele ali não vai passar de 20 pessoas em cena, quando tem muita gente. Claro, tempos modernos ele conseguiu reunir
mais do que isso, né? Tinha talvez 100 pessoas, 70, 100 pessoas numa passeata, que é uma cena bem famosa do filme, mas não chega a ser tão grande, né, quanto a Guy usou em filmes dela, com 300 figurantes. Completamente apagada da história do cinema, Alice Guy Blanchet faleceu em 1968. Agora os historiadores voltam a dar-lhe o lugar que ela merece. Você já tinha ouvido falar de Alice Guy Blanchet? Se não, está aqui apresentada para vocês, só resta vocês aprofundarem aí as pesquisas quanto a isso. Outro fenômeno da história do cinema é outro francês, né, Georges Méliès. Esse filme aqui é conhecidíssimo, pelo menos em termos de imagem, né, de referência da história do cinema. Quando você digita a sua pesquisa e coloca a história do cinema, uma das primeiras coisas que aparecem é Georges Méliès, com esse filme aí, A Viagem à Lua. O mágico e ator francês Georges Méliès também trabalhava no desenvolvimento da linguagem cinematográfica, introduzindo cortes, sobreposição e zoom. Quando a gente fala de linguagem cinematográfica, a gente está falando não só de filmar uma cena, mas filmar as cenas, recortá-las e editá-las de maneira que elas ajudem na compreensão do fato que está sendo contado. Quando isso é feito de maneira que as pessoas pegam e entendem diretamente, né, com facilidade, a gente diz que o filme é inteligível. Que a história chega, do jeito que o diretor pensa, chega na cabeça de quem, né, na visão e na cabeça de quem vai entender a história. E quais são esses componentes da linguagem? Além da própria imagem, tem os cortes, né, e as sobreposições, o que a gente chama de edição, certo? E futuramente a questão do som. Eu vou já explicar como é que foi colocado. Vamos falar mais dele aqui, desse mágico Georges Méliès. Nasceu em Paris em 1861, comandava seu próprio teatro na capital francesa e foi convidado pelos irmãos Lumière para assistir à exibição do cinematógrafo em 1895. Tipo, ele conhecia eles e tal, disse, vamos lá assistir a nossa exibição de um aparelho que a gente inventou agora. Bom, ele foi lá, mas ele queria usar o aparelho, né, nos seus espetáculos também. Só que os irmãos não o venderam. De qualquer maneira, ele comprou uma máquina semelhante e começou a escrever roteiros e atuar. Aperfeiçoou os truques próprios do teatro e do ilusionismo para o cinema e assim alcançou grande sucesso. Há quem diga que o Georges Méliès seja o pai do cinema de ficção com efeitos na tela. Seu maior êxito foi o filme Viagem à Lua, de 1902, onde adaptou, aliás, a célebre obra de Júlio Verne para o cinema. Suas inovações, né, por elas, Méliès é reconhecido como o pai dos efeitos especiais para o cinema. Esses efeitos especiais ganharam uma categoria em premiações, certo? Quando eu comecei a me envolver com o gosto pelo cinema, eu tinha por volta de 10, 11 anos de idade. O que me chamou a atenção no cinema foi exatamente esses efeitos. O primeiro filme que me impactou foi ET, o Extraterrestre, de 1982, do Steven Spielberg, né, da produtora Able Entertainment. E aí eu fiquei encantado. Eu só gostava de filme com efeito. Se não tivesse efeito especial, eu não achava legal. Aí veio Star Wars, veio outros filmes. Simbal Marujo, da década de 60. Apesar dos efeitos serem bem básicos, né, de stop motion e tudo mais, eu achava muito bacana. Essa categoria, efeitos especiais em premiações de cinema, depois ela foi superada, certo, pelos chamados efeitos visuais, porque entra aí a questão da computação gráfica no cinema, ok? Aí criou ali uma linha tênue entre efeito visual e efeitos especiais. Acredito eu que hoje as categorias estão misturadas numa só, nessa de efeitos visuais. O filme Independence Day,
da década de 90, ele chegou à primazia de criar imagens impressionantes apenas com efeitos especiais. Ele não usou nenhum tipo de efeito visual computadorizado. Ou seja, a linguagem cinematográfica e os seus complementos, eles não vão sendo abandonados. Eles vão sendo melhor elaborados. Certo? Um exemplo disso é o filme O Artista, de 2012, um filme francês, que ganhou o Oscar de melhor filme e melhor ator. Ah, beleza. Então foi um filme fantástico, um filme todo moderno, todo cheio de inovações. O filme era mudo, preto e branco. Como assim? 2012? 2012. Essas características do cinema inicial, que era mudo, que era preto e branco, que tinha efeitos especiais básicos, eles fazem parte da linguagem cinematográfica. E eles não foram abandonados. O filme O Artista, de 2012, apesar de ser um filme mudo e preto e branco, ele ganhou categorias como fotografia, melhor ator. O ator nem falava no filme, foi falar no finalzinho, se eu não me engano. E não havia diálogos falados, certo? O filme contava a história de como esse ator estava saindo do cinema mudo para o cinema falado e foi ovacionado em 2012, certo? E referenciado. Então, o que a gente percebe com isso? Que essa linguagem cinematográfica pode ir e vir sem problema nenhum como referência para contar uma história. Da maneira como isso foi instalado aí na mente do Georges Méliès. Duas curiosidades aqui sobre cinema. O primeiro cinema do mundo foi o Eden Theatre, ou Teatro Éden, na cidade de La Ciotat, daquela mesma da estação do primeiro filme, na França, onde os irmãos Lumière costumavam passar as férias e fizeram uma projeção de seus filmes para convidados. Então foi o primeiro cinema do mundo. Quando a gente fala cinema aqui, é o local físico de exibição dos filmes. Em inglês, eles vão manter a palavra teatro. Ok? Quando você fala cinema, espaço físico, em inglês eles vão usar theater, ou teatro. Cinema, o filme, aí eles vão usar a palavra movie. Ok? Movie. Movie. Como é? Assim. 6 meses após a exibição em Paris, gente, só 6 meses. Foi feita uma exibição lá em Paris, em 1895, acho que em agosto, né? Dos irmãos Lumière. Aí, 6 meses depois, em 8 de julho de 1896, é realizada a primeira exibição de filmes no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, aquela história, o nosso país, em termos desse tipo de linguagem, tecnologia, assim como foi com a fotografia, ele também estava acompanhando, estava ali em cima, desenvolvendo e se envolvendo com essa linguagem. Então, já que ele está falando de Brasil, né? A história do cinema no Brasil começa em julho de 1896, quando ocorre essa primeira exibição do cinema no país, na cidade do Rio de Janeiro. No mundo, o cinema tem início em dezembro de 1895, na cidade de Paris, como foi colocado antes aqui. A película exibida foi A Saída dos Trabalhadores da Fábrica Lumière, dos dois irmãos lá. Inicialmente, o cinema era mudo. Como é que eles sabiam? Como é que as pessoas sabiam o que estava acontecendo? Quando o cinema passou a ser narrativo, passava-se uma cena, as pessoas conversavam, mas não saía som. Aí logo depois uns frames com as frases que estavam sendo ditas. Depois se voltava para a cena. Aí depois podia acontecer também que aparecesse um frame com a narração, né? No dia seguinte, ou depois de um sonho conturbado. E eles iam contando a história. Somente na década de 30 surge o cinema falado. Aí foi uma coisa assim que, para resolver, né, não foi um osso, não, foi uma ossada. Porque filmar e fazer com que o som aparecesse, né, passasse, fosse projetado paralelamente ao movimento dos lábios dos atores, foi uma engenharia
fora do comum para conseguir isso. E outra, alguns artistas, alguns atores não tinham voz boa para o cinema. Aí, para não perder a imagem que o artista já tinha projetado e popularizado, alguns deles eram dublados para isso. Aí, como é que eles conseguiram? Bom, tanto a canção quanto a fala dos artistas era gravada, vou fazer bem aqui rapidinho para vocês entenderem, o recorte de uma película de celuloide. Então, os frames são gravados, né? E vão ficar na película assim, frame por frame. Do lado tem umas perfurações, que é onde a película vai entrar nas engrenagens, né, para girar. No giro, né, ela ser projetada. Qual foi a saída que eles encontraram? Na própria película de celuloide, nessa lateral aqui, eles passaram a gravar a música. E do outro lado, a fala. De forma magnética, né? Então, nessa faixazinha ao lado da imagem. Aí dava para acompanhar a fala, né, e o movimento da boca dos atores. Lógico que isso inicialmente era uma coisa complicada de fazer, mas depois que as questões técnicas foram superadas, tudo ficou mais natural. Essa partezinha de som aqui do lado, aqui é uma trilha, certo? Onde corre a fita. Ela passou a ser chamada, lógico, de trilha de som. O que é uma trilha de som? Uma trilha sonora. Todas as músicas que representam um filme, uma produção, uma novela, uma série, é chamada de trilha sonora por causa disso. Ok? Quando você está ouvindo... Não sei, né? Não agora, que agora a gente escuta no Spotify. Mas quando a gente comprava CD, que a gente ia ouvir, e aí os CDs lá tinham track 1, track 2, que era cada música, né? Track quer dizer trilha. Então tá aí, desvendado o segredo. Bom, deixa eu apagar aqui essa bagunça para vocês entenderem melhor o que eu vou falar agora, que é o espaço onde, né, o cinema nacional se desenvolveu. Aqui nessa fotografia a gente está vendo o Bijol Teatro. Em 1887, depois da estreia cinematográfica no país, surge a primeira sala de cinema aberta ao público, na capital carioca. Por incentivo dos irmãos italianos Pasquale Segreto e Afonso Segreto, eles foram os pioneiros do cinema no Brasil, considerados os primeiros cineastas do país, uma vez que realizaram gravações na Baía de Guanabara em 1898. Aqui uma foto do Bijol Teatro. No ano seguinte, Pasquale Segreto realizou uma filmagem na cidade de São Paulo durante a celebração da unificação da Itália. Hoje, professor, o pessoal vai celebrar a unificação da Itália em São Paulo? Como assim? Por causa dos imigrantes italianos, que em São Paulo é muito forte a presença desses imigrantes. Então, eles estavam sempre antenados com a sua nação-mãe. No entanto, foi somente no início do século XX que São Paulo tem sua primeira sala de cinema, chamada de Bijou Theatre. E isso vai se popularizando, o comércio em torno disso vai crescendo, aparecer no cinema era um sonho assim quase inalcançável para muita gente. Depois ficou sendo aparecer antes era aparecer no jornal. Aí aparecer no cinema era assim fantástico. Aparecer na televisão então, depois que a televisão se popularizou na década de 40, certo? Hoje todo mundo aparece nas suas redes sociais. Sabe o Andy Warhol, falei dele aqui uma vez, que disse que todo mundo no futuro, todo mundo teria seus 15 minutos de fama? Pois é, hoje todo mundo tem seus 15 segundos que seja, mas tem. Um dos problemas iniciais da produção do cinema no país, né, tinha que ter problema, era a falta de eletricidade. O Brasil não tinha ainda uma estrutura de distribuição de energia elétrica como tem hoje. Só foi resolvida isso aí em 1907,
com a implantação da usina Ribeirão de Lages, no Rio de Janeiro. Após esse evento, os números de salas cresceram consideravelmente na cidade do Rio de Janeiro, chegando a ter cerca de 20 salas de exposição. Aqui em Teresina nós temos 3 espaços, em Teresina e um em Timon. 3 espaços dedicados exclusivamente para o comércio cinematográfico, que são, contando com o de Timon, 4, né? São 4 shoppings. Os shopping centers têm os seus núcleos, né, de salas de exibição, né, o Cinema Teresina, os cinemas do Riverside. Aliás, o Riverside não tem mais, então são só 3 mesmo. O Riverside virou espaço para a universidade, né, para a faculdade. Então, o que a gente tinha antes aqui? A gente tinha o Teatro 4 de Setembro e na década de 40, 50, se instala o Cine Rex, que vai ser uma referência para cinema em Teresina até o finalzinho da década de 90, quando o Teresina Shopping é inaugurado em 1996, e aí o Cine Rex vai perdendo, né, a sua referência e acaba fechando. Também teve o Cine Royal, que fechou antes do Rex. O Teatro 4 de Setembro também funcionou como cinema por um tempo. Em Timon existia uma sala de cinema também lá na Praça São José, que hoje é uma clínica. E lá em Timon a gente tem a saída, né, do Cocais Shopping, que tem ótimas salas de cinema também lá. No Rio de Janeiro, no início do século XX, chegou a ter 20 salas de exibição. Aqui na figura, selos comemorativos ao cinema nacional. Século XX, a expansão do cinema no Brasil. Foi no século XX que o cinema começa a se expandir aqui. No início, né, os filmes eram de caráter documental, que nem lá no início na França. Era só de registro. Em 1908, o cineasta luso-brasileiro Antônio Leal... Professor, o que é luso-brasileiro? Ele tem família lá em Portugal e aqui. O Antônio Leal apresenta sua película Os Estranguladores, considerado o primeiro filme de ficção brasileiro com duração de 40 minutos. Se tem essa duração pouquinho assim, é chamada de curta-metragem. A palavra película, como eu falei antes, ela é usada para se referir a um filme, ao filme físico, né, o rolo de filme. Isso é muito usado por gente por críticos cinematográficos, por gente de produção, né, que usam mais o termo técnico para falar de um filme. Bom, anos depois, em 1914, foi exibido o primeiro longa-metragem produzido no Brasil pelo português Francisco Santos, intitulado O Crime dos Banhados, com mais de 2 horas de duração. Professor, o que define um filme de longa-metragem, de curta-metragem? Um filme que chega a perto de 1 hora, mais ou menos isso, salvo engano, perto de 1 hora de tempo, né, de duração, é considerado de curta-metragem, certo? Acredito que até 1 hora, mais ou menos. Mais do que isso é longa-metragem. Tem filmes de longa-metragem de quanto? Qual o maior filme que a gente tem assim notícia? Bom, com exatidão eu não tenho essa informação, mas eu posso citar alguns filmes bem longos, como RRR, que é um filme que está até disponível em plataforma de streaming, que é um filme indiano, e O Senhor dos Anéis. Ambos chegam a 3 horas de exibição, 3 horas de duração do filme. O Senhor dos Anéis, por causa mesmo do universo do R.R. Tolkien, que é o autor do livro, o próprio diretor, o Peter Jackson, ele disse, muita gente criticou na época que ele esqueceu alguns personagens, ele não colocou gente importante. Aí ele, calma pessoal, se eu fosse ser fiel aos livros, aos 3 livros, cada filme, né, cada Senhor dos Anéis, porque foram 3, cada um teria duração de 6 horas. Você não iria para o cinema para passar 6 horas vendo um filme. Não dá, é comercialmente inviável, as pessoas não iam pagar para ver isso. A não ser que você fizesse isso exclusivamente para um público específico ou para um mercado específico, certo? Esse RRR da Índia tem 3 horas e meia.
Sentei uma vez para assistir, eu vi o tempo, eu disse, não, vou ver um outro dia quando eu tiver mais tempo. Aí quando eu tive, fiquei lá às 3h30 vendo o filme, bem bacana, bem interessante. Bom, entretanto, após a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, ocorre uma crise no cinema brasileiro, o qual fora dominado por produções estadunidenses, o cinema de Hollywood, enfraquecendo assim o cinema nacional. E entrando em declínio, se espalhou a crença de que cinema brasileiro não é bom. A partir de 1995, com o filme O Quatrilho, o cinema nacional retoma suas produções, certo? E começa uma nova fase, certo? E quando a gente vai falar de cinema bom e cinema ruim, a gente não pode misturar nacionalidades, ou seja, porque o cinema de tal país não serve. A gente tem que ver cinema como linguagem visual para contar uma história filmada. Então, cada diretor vai seguir uma referência para contar a sua história. Os cinemas de Hollywood nasceram exclusivamente para entretenimento. Eles não são filmes, em sua maioria, que têm uma tendência que não seja entreter. A gente vai chamar, tem uns que são tanto de entretenimento que a gente chama de filme pipoca, que você vai pela diversão, você não questiona nada, ok? Agora, alguns filmes têm essa característica, essa preocupação de contar bem uma história, sendo fiel a coisas reais, né, para se tornar inteligível, para se tornar interessante. Como a gente tem essa carga, nessa época em que o cinema estadunidense vem com força, a gente acabou criando no Brasil essa tradição de achar que o filme bom era o que tivesse essa linguagem de Hollywood. Ok? No mundo todo, aqui na imagem a gente tem uma foto do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é uma referência do cinema nacional. No mundo todo nós temos duas grandes indústrias cinematográficas. A de Hollywood, nos Estados Unidos, e a chamada, foi apelidada assim, de Bollywood, na Índia. A diferença é que enquanto Hollywood faz filmes para o mundo inteiro, para o mercado mundial, Bollywood faz filmes mais voltados para o mercado interno. E assim, eles não deixam em nada, desejar em nada quanto a desenvolvimento técnico, fotografia, atores, produção, são tão bons quanto. Só que eles não têm como é que eu vou dizer? Eles não preveem, né? Eles não se colocam para o cinema mundial, eles não estão nem aí para isso. A preocupação deles é o próprio cinema local. E, para terminar aqui, para a gente concluir, ainda falando de Bollywood, de cinema indiano, quando eles lançam um filme, dizem, vamos fazer esse filme aqui e vamos usar ele no mercado internacional, mostrar para todo mundo, aí o sucesso com certeza chega. Porque eles sabem da linguagem, do tratado técnico. Quem quer ser um milionário é uma referência disso. O filme ganhou prêmios por onde passou e foi um filme de referência aí. No final dos anos 2000, foi isso? Salvo engano, foi isso mesmo. A linguagem cinematográfica é uma linguagem sequencial, não vamos esquecer disso, certo? Assim como o HQ e os memes, sim. O meme já está entrando para a história da arte como uma linguagem visual e sequencial, ok? Vai usar imagem e texto, e assim como o cinema e os quadrinhos, ele entra nessa proposta de linguagem sequencial, de linguagem visual sequencial. Para terminar de concluir aqui a nossa visão sobre cinema, a gente tem produções nacionais que atingiram... eu falei de animação na aula passada e eu mostrei para vocês Cassiopeia, certo? Que foi o primeiro filme de animação feito completamente em computação gráfica, que só não ficou mesmo com esse título por causa da Pixar, que adiantou os trabalhos para poder ser lançado antes, né? Foi lançado em 95 e o Cassiopeia foi lançado em 96. Em 1995,
Agora que eu lembrei, eu disse que não vi grandes comemorações, mas Toy Story, que foi lançado como o primeiro filme totalmente digital, foi exatamente nessa vibe aí, nessa atmosfera da comemoração dos 100 anos do cinema. Aí eles queriam marcar com uma coisa que fosse totalmente diferente. Ok? O cinema não trouxe para o país, para o Brasil, né, nomes que ficassem tão populares quanto a televisão, mas a gente vê na história televisiva do Brasil nomes que começaram no cinema e no teatro. Antes era complicado, os atores eles não queriam muito fazer televisão, porque era conhecido como um meio muito popular. O cinema é que ainda dava aquela pompa, certo? Artista de teatro não gostava de fazer cinema, ficavam por ali mesmo pelo teatro, e na hora que eram convidados para fazer alguma coisa cinematográfica, eles ficavam com o pé atrás, mas alguns cederam e acabaram fazendo história no cinema, e o mesmo aconteceu do cinema para televisão. Okay? Produções televisivas têm base nas produções cinematográficas, e as três linguagens ainda hoje caminham aí existindo, cada uma no seu nicho. Ok? Bom, gente, me despeço aqui de vocês, agradecendo a companhia. Essa foi a nossa aula sobre cinema. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Um grande abraço. Tchau.